Olá, seja bem-vindo àquele momento onde a gente para fazer uma análise sistêmica a partir das constelações familiares e emocional de filmes que trazem aí temas profundos, temas que ressoam com o nosso inconsciente coletivo. Mas antes de eu começar essa análise, eu te convido a curtir esse vídeo aqui abaixo e a compartilhar com uma mulher que você sente que precisa olhar para suas questões da infância, para sua relação com o seu pai, com a sua mãe e principalmente com a sua relação com a sua autoimagem, consigo mesma. O filme escolhido de hoje é Um Pai para Lily. E esse filme, eu não sei você, não sei se você já assistiu, mas ele me emocionou muito. Em alguns momentos eu chorei, outros momentos eu senti muita raiva, porque sim, ressoa com os nossos conteúdos internos, principalmente se você tem aí umas dificuldades no relacionamento com seu pai, então vai ressoar muito com você. A nossa protagonista, a Lily, ela tem ali uma dependência emocional ao Bob, né, ao seu pai, e ela faz de tudo para ser amada e vista por esse pai. O filme já começa, né, ali, ela com o pai tentando falar da vida pessoal dela e o pai nem dando importância, e ela percebe que o pai não tá nem aí para ela, mas ela insiste, né? E aí depois ela começa a fazer uma terapia e ela acredita que em uma única sessão tudo vai se resolver, e ela começa a contar ali para a terapeuta as questões da infância dela, e eu achei até engraçado, porque a terapeuta começa a chorar e a Lily tá ali, tipo, não, mas tá tudo bem, mas tá tudo bem. E tem até um momento em que ela diz que ela foi abusada na infância, mas que a culpa era dela, porque ela estava de saia, e uma menina não deveria se vestir assim. Então, percebe o quanto ela criou uma autoimagem negativa e destrutiva de si mesma, o quanto ela, por ter sido abandonada pela mãe, uma mãe que não deu conta de ficar nesse relacionamento com esse pai, cuidar dessa filha, e ao mesmo tempo, de alguma forma, rejeitada por esse pai, ela criou uma imagem de que a culpa era dela. E toda essa dor, né, ela desenvolveu ali uma ferida muito profunda de abandono. E ela continuou, porque é isso que acontece. Quando a gente tem uma ferida, essa ferida ela fica ecoando uma vida toda. E a gente continua, fomos abandonadas, mas continuamos nos abandonando, que é o que a Lily faz durante o filme, né? O que se mostra ali, o quanto ela continua se abandonando. E essa ferida, ela acaba criando uma certa dependência emocional, ou, né, ali na relação com o pai, que ela faz de tudo para ser vista por esse pai, mesmo o pai não estando nem um pouco preocupada com ela, um pai ali totalmente egoísta, vivendo no mundo dele, um pai que eu, na minha visão, na minha percepção, muito infantilizado, né, muito criança, esperando que essa filha faça por ele também, em vez de ele fazer pela filha, né? Uma inversão de papéis ali. E aí, essa dependência emocional leva a nossa personagem a se abandonar, né? O peso, se abandonar nos relacionamentos, ela não se permite nem ao menos viver uma amizade, porque ela acredita que ela faz mal para todo mundo, que ela é a culpa de tudo que acontece ao redor dela. Quem aí se identifica? E aí, ela tem uma briga ali com o pai, e ela faz de tudo para esse pai se aproximar, ela pede 1 milhão de vezes de desculpa, que é isso que acontece quem tem uma ferida de abandono, né? Quem tem essa dependência emocional, ela não percebe. Que ela não consegue colocar limites e ela não percebe que o outro está humilhando, que o outro não a quer, que o outro não aceita. E ela aceita qualquer coisa, ela aceita migalhas para que ela possa ter aquela pessoa o importante é ter aquela pessoa por perto. O importante é ela sentir que se ela fizer de tudo, o outro não vai abandoná-la novamente, né? E ali na questão do pai, a minha mãe já me abandonou. Então eu preciso fazer de tudo por esse pai, eu preciso estar ali o tempo todo para que ele também não me abandone. E aí nessa discussão, ela começa a procurar o pai biológico, nas redes sociais para ver se encontra alguma informação e descobre um outro pai, o Bob, né? Um pai postiço. E aí ela começa a se encontrar com esse homem, começa a conversar, e aí os dois marcam um encontro, e ela começa a ter uma relação
de pai e filha que ela nunca teve antes. E aí a gente percebe que uma única relação, quando ela é saudável, ela nos ajuda a amadurecer, ela nos ajuda nesse processo de se perceber, de parar de se abandonar, de tomar consciência daquilo que a gente está fazendo por amor, né? Então, essa relação com esse Bob, com esse pai postiço, começa a amadurecer e a partir disso ela começa a voltar para a terapia, para começar a se responsabilizar por si mesma, começa a se aproximar da patroa que tenta ali uma amizade o tempo todo e ela não dá essa permissão, ela não permite esse acesso, né, essa proximidade. E aí tem um momento que ela vai dando espaço, porque ela vai aprendendo com esse Bob, com esse pai postiço, que um relacionamento não precisa só ser a base de dor e sacrifício, que um relacionamento pode ser uma troca saudável, uma troca equilibrada. E aí essa patroa até convida ela para elas irem numa sala onde tem um espaço que bate para descontar a raiva. E ela não consegue. E aí, e a patroa fala que ela precisa liberar essa raiva. Porque é isso que acontece. Uma pessoa que tem uma ferida de abandono, que tem uma dependência emocional, precisa aprender a liberar essa raiva que ela contém uma vida inteira. Ela precisa aprender a dizer, a reconhecer que o outro não a quer. E a partir disso, ela vai aprendendo a colocar limites. E é isso que ela aprende com o pai postiço. E aí, então, né, a partir de todas essas experiências que ela foi vivendo, ela tem um momento novamente com o pai, um encontro com o pai, e ela consegue colocar essa raiva para fora. O pai quebra alguma coisa, ela joga tudo da mesa para baixo também, ela consegue expressar essa raiva, e ela olha para o pai e diz: tudo que eu fiz para você nunca foi bom o suficiente. Você nunca me reconheceu, você nunca me valorizou. É isso que precisa acontecer. Quem tem uma dependência, quem tem uma ferida de abandono, precisa aprender a colocar limites, precisa aprender a se posicionar. E ela conseguiu fazer isso e conseguiu também romper esse lugar de dizer: pai, eu não dou conta de te salvar. Pai, eu não dou conta de te resgatar. Isso é seu, eu fico com o que é meu. Nesse movimento dela ali, nessa raiva que ela expressa com o pai, ela se coloca no seu lugar de filha e deixa o pai com o lugar dele. As escolhas dele, as consequências das escolhas dele, ela deixa com ele. Só assim é que ela vai conseguir, é só assim que nós mulheres conseguimos seguir a nossa vida, deixando com os nossos pais o que é deles. Saindo desse lugar de querer salvar os nossos pais, porque esse lugar de salvar os nossos pais, na maioria das vezes, porque se eu salvar esse pai, aí talvez ele dê conta de me enxergar, aí talvez ele dê conta de me amar, de me valorizar, de me validar como ser humano, como filha, como mulher. E aí chega ali no momento final, né, que não é uma história com um final feliz, porque é uma história real. Eu não sei se você percebeu, mas é uma história baseada em fatos reais, né? E o pai postiço morre, e ela vai ao velório dele, e ela aceita até que a amiga vai junto, aí ela percebe que tem pessoas que a amam, e naquele momento a esposa, a viúva, né, do pai postiço, se aproxima e entrega um álbum de fotos e de imagens dos momentos que os dois viveram. E ela olha para Lily e diz assim, que ela era muito importante para ele, que o que eles viveram foi muito importante. É tão lindo de ver que os dois se curaram nesse processo, né? O pai postiço se curou porque ele tinha perdido um filho, então ele resgatou esse filho na Lily, e a Lily se resgatou quando conseguiu viver essa história com um pai que a validava, com um pai que a reconhecia, com um pai que demonstrava que estava ali presente. Então, nesse momento, ela entra num choro profundo, porque esse choro é um choro de reconhecimento. Um choro de reconhecimento de que ela tem valor, de que ela é importante, de que ela foi validada, de que ela encontrou, ela pôde viver uma experiência com um pai saudável, mesmo não sendo o pai dela. E muitas de nós não vamos ter essa possibilidade de encontrar um pai postiço,
mas é esse lugar de ir tomando consciências das nossas questões e de ir soltando esse pai interno mal dentro de nós e ir construindo internamente um pai que valida, um pai que protege, um pai que guia, um pai que pega na mão e leva para o mundo. E aí, você se identificou com algo desse filme? Me conta, eu vou adorar saber.